Vamos então agora à nossa aula sobre o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, que é muito comentado quando falamos em ativos de renda fixa, que seria uma garantia adicional, podemos dizer nessas palavras, que alguns investimentos de renda fixa proporcionam a nós investidores. Então, o que é o FGC? É uma entidade privada sem fins lucrativos que foi criada lá em 1995 para atuar como uma espécie de seguro, entre aspas, porque não é o seguro, mas ela serve como sendo uma garantia adicional. Então, ela protege aplicações em caso de falência ou intervenção de uma instituição financeira. E ela é mantida pelos próprios bancos e financeiras participantes. Então vamos lá, pessoal. O FGC é uma entidade privada, sem fins lucrativos, onde cada banco vai destinar uma porcentagem dos depósitos que eles recebem lá para essa reserva do FGC. Então, o FGC vai acumular um patrimônio, um capital. Caso algum desses bancos venha a falir, venha a quebrar, decretar falência, os investidores que possuem investimento nesses bancos, eles vão ser lesados, porque eles não sabem se eles vão receber esse valor ou não. Aí pode ser acionado o FGC, a depender do investimento que você tem, do tipo de investimento financeiro e do valor aplicado, você pode receber esse valor através do FGC, é o Fundo Garantidor de Crédito. Hoje, os bancos que captam até 60% de depósitos elegíveis para o FGC, se eu não me engano está aproximadamente isso, eles depositam entre 0,01 e entre 0,02%. Então, o valor que eles captam, essa pequena porcentagem eles vão destinando ao Fundo Garantidor de Crédito. Mas claro, vocês percebem que é uma proporção bem minoritária. Então, lá no final dessa aula, a gente vai entender como que na prática também o FGC pode ter os seus riscos. Então, não é tão simples como o pessoal fala. Mas vamos aos poucos, vamos entendendo aos pouquinhos como que ele funciona. Então, quais que investimentos que proporcionam essa segurança através do FGC? Os mais comuns aqui, CDB, Certificado de Depósito Bancário, as LCIs e as LCAs, que são as letras de crédito imobiliário e do agronegócio, letra de câmbio e depósito em conta corrente e poupança. Tem até outros investimentos também, tem o DPGE, que tem uma maior cobertura no FGC, mas não são tão comuns. Então aqui eu trouxe os mais comuns que vimos no nosso dia a dia. Então, por exemplo, pessoal, o CDB, a LCI, a LCA, você está emprestando dinheiro para um banco. Então você vai lá com o seu banco, a sua corretora, você aplica o teu dinheiro num CDB deles e você empresta esse dinheiro para eles. Então você tem o risco de crédito, o risco do banco não te pagar. Caso aconteça do banco vir a falir e você tem o dinheiro num CDB, você pode acionar o FGC, porque o CDB ele é um depósito elegível que o FGC tem cobertura. Vale destacar um ponto muito importante e que muita gente confunde. Títulos públicos, que é o Tesouro Direto, Tesouro Selic, IPCA+, e títulos pré-fixados. E fundos de investimento, eles não têm cobertura do FGC. Então até o pessoal fala, Rodrigo, mas o Tesouro Direto é a aplicação financeira com menor risco. Concordo, é considerada a aplicação financeira com menor risco. Por isso, como ela tem um risco soberano, que a gente fala que é o risco país, que é o risco do país quebrar e não pagar de volta o valor que você emprestou, realmente o FGC ele não abrange isso, por ser considerado um risco quase que inexistente. Então, o banco tem risco de não te pagar? Tem. Se for um banco sólido, um banco grande, o risco ele é muito baixo. Só que é um risco maior perante o risco país, perante o risco do governo não honrar com o seu pagamento. Por isso, títulos públicos e fundos de investimento eles não têm cobertura do FGC. Como que funciona então? Se o banco quebrar, o FGC ele reembolsa o investidor até um limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição financeira. Para aí, Rodrigo, vamos lá, vamos entender na prática. Como que funciona na prática? Se o banco vem a quebrar, o FGC reembolsa o investidor até um limite de R$ 250 mil por CPF e por instituição, existindo um limite global de 1 milhão a cada 4 anos por CPF. Rodrigo, não entendi nada. Vamos lá, com calma que eu vou te explicar. Você, investidor, possui conta em 2 bancos. Cada banco tem um CDB, que é um depósito elegível, como vocês viram, e cada um desses CDBs você tem R$ 500 mil, no banco A e no banco B. Se os 2 bancos vierem a quebrar, o FGC ele vai te reembolsar até o limite de R$ 250 mil
por CPF e por instituição. Então você tem conta nos dois bancos, o FGC vai te reembolsar até 250 mil no primeiro banco e até 250 mil no segundo. Ah, Rodrigo, mas eu tinha 500 mil em cada banco. Você vai ser reembolsado em 250 em cada banco. Ah, Rodrigo, eu tenho conta em um banco apenas, eu tenho 5 milhões. Você vai ser reembolsado até 250 mil por CPF e por banco. Aí tem o limite global de 1 milhão a cada 4 anos. Então, supondo um exemplo extremamente improvável que você tenha conta em 5 bancos, 250 mil em cada. Você usou dessa artimanha para garantir, para ter essa segurança adicional. Então, você tem 250 mil em cada banco, que seria o limite do FGTS. Só que você tem conta em 5 bancos. Se esses 5 bancos vierem a quebrar, você vai ter somente 1 milhão sendo ressarcido. 250 em 4 bancos. Então, vai ter um banco que o FGC não vai ter ressarcido, porque vai extrapolar o limite global, que é de 1 milhão em 4 anos. Então, vale destacar, esses 4 bancos eles não precisam quebrar no mesmo momento. Se quebrarem em um intervalo de 4 anos, é o máximo que você vai receber. Então, em curtas palavras, o que seria o mais aconselhável quando fizemos essa analogia, né, à garantia que o FGC proporciona? É você ter, primeiro, investimentos que são elegíveis, que é um CDB, que é uma LCA, uma LCI, em bancos sólidos, porque primeiro você vai ter um risco de crédito mais baixo, mas mesmo assim, se você quer ter a precaução, ter essa segurança do FGC, o ideal é você ter até 250 mil por banco e sendo em aplicações que sejam cobertas pelo FGC. Então você pode, por exemplo, você tem 1 milhão de reais e você quer diluir o teu risco de acordo com o FGC. Você tem que ter conta no mínimo em 4 bancos, porque daí você vai dividir e vai aplicar 250 mil em cada um, que é o valor que o FGC cobre, e cada aplicação tem que ser coberta pelo FGC. Pode ser 4 CDB ou CDB uma LCA, mas você não pode, por exemplo, ter tesouro direto. Você não pode ter fundos de investimentos, senão o FGC não cobre. Então essa é a principal regra que você pode utilizar a teu favor se você quer ter essa segurança adicional. Então aqui só trazendo um exemplo prático que eu até já descrevi no slide anterior, mas supondo que você aplicou 200 mil em um CDB do Banco X e o banco quebrou. O FGC ele vai te devolver 200 mil mais os juros acumulados até a data de intervenção. Se o valor investido fosse 300, o FGC vai te pagar o máximo, que é o limite aí de 250. O restante, acima desse limite, você fica sujeito ao processo judicial lá da instituição. Então, você entra na lista de credores, pode ser que você receba, pode ser que não receba, mas o FGC ele vai te pagar até o limite de 250. Como que funciona o processo de pagamento da FGC? E aqui eu deixei a frase que nem tudo é tão simples, porque a maioria do pessoal acaba, por exemplo, investindo em um banco duvidoso, digamos assim, porque a rentabilidade, na maioria das vezes, o risco é maior e a rentabilidade proporcionada é maior, sabendo dessa questão do FGC. Então, utiliza do artifício de o FGC ele vai me cobrir até 250 mil, então eu vou comprar esse CDB desse banco aqui que eu nunca vi falar, porque eu sei que até 250 mil o FGC me cobre. E até certo ponto é verídico, só que a gente tem que se atentar que nem tudo pode ser tão simples como é na teoria. Por exemplo, o ressarcimento ele já não é imediato, ele pode levar semanas ou até mesmo meses após a intervenção do banco. Isso vai depender, primeiramente, da questão dos valores aplicados e também conforme for o andamento dessa falência. O processo ele é um pouquinho burocrático, então o FGC ele precisa validar todas as informações e consolidar os dados, e o fundo ele não tem dinheiro suficiente para cobrir todos os depósitos, caso esse banco que venha a quebrar seja um banco grande, por exemplo, um banco de renome. Então, você ter o FGC não elimina o risco. O investidor ainda deve avaliar a solidez e o porte da instituição. É uma segurança adicional? É uma segurança adicional. Te dá total certeza que você vai receber esse valor de volta? Bom, pessoal, eu não costumo olhar dessa forma. Se for um banco pequeno com um baixo valor de investimento a ser ressarcido, o FGC ele pode pagar até de forma rápida mesmo, sem problema nenhum. Já tivemos vários casos, vários acionamentos do FGC ao longo da sua história que não tiveram problema nenhum, o FGC pagou. Mas o que acontece se um banco grande vem a quebrar? Aí a história já começa a mudar, porque levanta grandes valores a serem ressarcidos pelo FGC.
Será que o FGC tem capital suficiente para ressarcir todos esses valores? Vamos entender um pouquinho aqui na prática. Esse print eu tirei do relatório semestral direto no site do FGC, agora referente ao ano de 2025. Esse é o volume de cobertura do FGC. Então aqui, se você quiser até dar uma detalhada, e eu deixo sugestão, deixei aqui o link abaixo, fgc.org.br/publicações e estatísticas. Aqui você consegue, a cada 6 meses, um ano, fazer um acompanhamento de como que está essa estrutura de cobertura do FGC. Então vamos dar uma breve repassada só para vocês entenderem como na prática, a depender do caso ocorrido, isso pode ser um pouco mais complexo do que a teoria. No fechamento do primeiro semestre, os depósitos elegíveis à garantia, ou seja, CDBs, LCA, LCI, depósitos que têm a cobertura do FGC, totalizavam 5,22 trilhões de reais. Na mesma data, considerando-se o limite de 250 mil por CPF por emissor, o total de depósitos cobertos somava 2,55 trilhões, representando 48% do total de depósitos elegíveis à cobertura. O que isso quer dizer, Rodrigo? Quer dizer que, somando todos os depósitos elegíveis, temos mais de 5 trilhões. Só que boa parte, para dizer aí aproximadamente metade desses depósitos, ultrapassam os 250 mil. Então você concorda comigo que uma pessoa que tem 250 mil vai receber 250, caso a instituição venha a falir. Outro investidor que possui conta na mesma instituição, porém com um valor investido de 10 milhões de reais, ele também vai receber só 250 mil. Então esse restante de diferença não entra como cálculo para elegibilidade do FGC. Então, quando você calcula somente levando em consideração o máximo, que é 250 mil por CPF, o valor já cai para menos da metade, para 48%, que seria algo próximo a 2,5 trilhões de reais. Então, aqui o FGC, ele aproximadamente faz um cálculo que, caso venha a ocorrer uma falência geral, por exemplo, aproximadamente, levando em consideração esse cálculo, 50% dos depósitos estariam passíveis de serem ressarcidos. Até ele, nesse segundo parágrafo, que na metade do segundo parágrafo, ele fala: assim, se uma pessoa possuir mais de uma conta corrente ou investimentos em mais de uma instituição, ela será considerada mais do que uma vez, porque está dentro do limite de 250 mil por CPF por instituição. Dessa forma, temos 622 milhões de contas existentes, das quais 620 têm saldo 100% passível de cobertura pelo limite da garantia. Então, 99,66% das contas de investimento possuem saldo abaixo de 250 milhões que se adequam à garantia. Só que essa diferença de 99,66% para 100% é o que levanta todo o restante do valor. Ou seja, aqui você percebe que tem pessoas que possuem uma conta com muito mais que 250, porque essa média do valor total acumulado ela é muito maior perante essa proporção. Mas até aí tudo bem, pessoal. Só quis trazer esse print para vocês entenderem qual que é o valor que hoje seria passível de ressarcimento, que é 2,55 trilhões. O jogo começa a virar quando você olha a meta de liquidez do FGC. Vamos ler esse parágrafo também tirado do mesmo relatório aí no site do FGC. Para a quantificação da liquidez, nos termos do regulamento do FGC, deve-se considerar os recursos transformáveis em caixa, disponibilidade imediata de títulos públicos federais, deduzindo-se o valor da reserva contábil que, em junho, era de 23,3 milhões. No encerramento do semestre, a liquidez do FGC era de 121,1 bilhões. Em junho de 2025, a liquidez atingiu o patamar de 2,32 dos depósitos elegíveis à garantia. Aqui ao lado tem o gráfico para demonstrar visualmente para vocês. O que isso significa, pessoal? Que perante o valor total que a gente viu lá no slide anterior, o FGC hoje teria liquidez de 2,32% perante o saldo total. Ou seja, o que eu quero trazer aqui para vocês? Você acha que se o Banco Itaú, o Banco do Brasil, o Bradesco, a Caixa Econômica vierem a quebrar, o FGC vai ter cobertura para pagar todos os depositantes que possuem saldo aí até 250 mil? Não vai ter, pessoal, porque vai ser realmente valores bem mais altos perante o valor que hoje o FGC teria de liquidez, que é de 121 bilhões. Você viu que lá, somando todo o sistema financeiro, perante o cálculo, perante o relatório aqui do FGC, seria algo próximo a 2,5 trilhões.
o FGC tem 121 bilhões. Claro que aquele saldo leva em consideração todos os bancos. Então, caso aconteça de um banco pequeno vier a quebrar, a depender do valor total de investimentos, o FGC ele pode ressarcir, segue o jogo sem problema nenhum. Só que se isso acontece com um banco grande, de cara o FGC já não vai ter saldo suficiente. Aí que eu te digo, usar do artifício do FGC para cobertura de 250 mil é totalmente assertivo? Eu não acho isso como uma afirmação válida. Realmente ele existe, se for um banco pequeno, a depender dos casos, pode ocorrer tudo dentro das normas, como já ocorreu várias vezes. Só que quando a gente fala de valores maiores, o FGC não teria essa cobertura hoje disponível. Então é algo que deve também ser levado em consideração, que pelo menos você tem que ter ciência disso. Um caso prático que aconteceu agora recentemente, pessoal, o Banco Master, por exemplo, muita gente tinha valores aplicados aí no Banco Master. E aqui eu vou dar um panorama do que eu observei nas notícias, tá? Não entrei em detalhes e também não quero me aprofundar acerca desse tema, mas só a fins de curiosidade. Pelo que eu fiquei sabendo, girava próximo de 50 a 60 bilhões o total de depósitos elegíveis lá do Banco Master. Então é um banco que particularmente eu não tinha conhecimento antes de virem essas notícias à tona, não tinha conhecimento e mesmo assim, vamos, claro, aqui eu vou ser bem sincero para vocês, eu não sei o detalhamento de caso todos esses valores sejam elegíveis ao FGC ou se tem alguma parte desse valor que, por exemplo, ultrapassa 250 mil, então realmente isso eu não entrei em detalhes, mas só para fazer um comparativo aqui para vocês e fica a sugestão, se quiserem saberem mais profundamente sobre o caso, dá para dar um Google aí, é bem simples de facilmente vocês encontram. Mas em resumo, o Banco Master, ele decretou falência, né? Foi decretado falência, está ainda em uma burocracia, está sendo decidido como que vai ser seguido adiante essa questão, mas usando desse número de 50 a 60 bilhões de reais, é como se o FGC tivesse que usar 50% do valor total que hoje ele tem em reserva para ressarcir investidores do Banco Master. Então, pode ser que o Banco Master seja mais conhecido do que eu imaginava, mas eu nunca tinha visto falar, e mesmo assim ele tinha uma quantidade de investimentos de metade do FGC. O Banco Master. Agora, o que acontece se um banco maior quebrar? Um banco realmente bem mais conhecido, que possui agências aí em todo o país? São valores extremamente mais altos, pessoal. Então, é isso que eu quero trazer à tona aqui para vocês. Eu trouxe uma breve aula aqui mostrando como que funciona. É importante você saber, existe essa garantia adicional. Provavelmente, quem tem dinheiro no Banco Master, se for seguir adiante e for acionado realmente o FGC, não sei em que ponto está hoje, não procurei, não vem ao meu caso, então realmente eu não me aprofundei no assunto, mas caso venha a ser acionado, o FGC vai ter cobertura suficiente. Só que eu quis trazer à tona essa proporção. Somente no Banco Master é como se metade do patrimônio, do capital do FGC fosse utilizado. E quando você olha o montante total hoje no mercado financeiro elegível de 2,5 trilhões, você faz um cálculo aí, o próprio FGC traz nesse relatório, isso eu acho um ponto muito importante, bem transparente, que ele teria aí um patamar de 2,32% do total de depósitos. Claro que em nenhum momento o FGC vai ter um patrimônio suficiente para cobrir 50% do sistema financeiro nacional, até porque falências de banco não vão acontecer todas de uma vez. Então, bancos grandes, a chance disso acontecer é minimamente possível, mas ela existe. Bancos menores, a chance, claro, é maior, eles pagam rendimentos maiores, às vezes eles possuem uma alavancagem mais alta. Então, são casos e casos que devem ser avaliados. Mas o intuito dessa aula é realmente trazer esse assunto para que você esteja ciente de como que funciona a cobertura do FGC, até 250 mil por CPF por ano, limitado a 1 milhão durante 4 anos, e também entender essa questão da liquidez e como que o FGC hoje ele está amparado perante todos os depósitos elegíveis.